Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui. Hoje nós vamos falar apenas de São Francisco 49ers e vamos um assunto que será polêmica, tenho certeza, e eu vou querer que depois você deixe aqui no comentário a opinião de vocês e por quê. Pois bem, é muito difícil você conseguir um franchise quarterback, o quarto zagueiro, digamos assim, né? É a posição mais nobre do futebol americano. Ele vale, por exemplo, na avaliação do Mike Clay, da ESPN, e eu vou falar um vídeo só sobre isso, ele coloca como 28% de toda a equipe o funcionamento do quarterback. E você ter um franchise quarterback é muito difícil. O São Francisco teve dois em seguidas, Joe Montana e Steve Young. Ganhou 5 Super Bowls com eles e depois ficou, claro, teve uma disfunção da própria institucional, troca de técnico, aquela coisa toda, não vingou. Teve o Jeff Garcia, que foi um QB que foi pro Bowl, depois chegou a draftar o Alex Smith na primeira colocação. Quando o Alex Smith começou a jogar, ele perdeu a posição para o Colin Kaepernick, que é um dos que a gente vai falar aqui, que jogou o Super Bowl e perdeu para Baltimore. O outro QB que chegou também em São Francisco e chegou o Super Bowl e também perdeu foi o Jimmy Garoppolo, o famoso Jimmy G. E aqui nós vamos analisar quem foi melhor para a franquia, Jimmy G ou Colin Kaepernick, tá bom? Fica aí comigo, vamos embora. Bom, pessoal, voltamos aqui à polêmica, vamos falar sobre os dois. Eu vou começar primeiro com o Kaepernick e dando algumas atribuições aqui. Eu não vou mencionar aqui a questão política dele ou ativismo político. Vou deixar claro aqui que eu acho que é um direito dele, tá? Não vou comentar. Apesar você faria, eu falo, olha, eu não estou na situação dele, eu não vivenciei o que ele viveu, não vivenciei o que ele sofreu lá, então é muito difícil a gente fazer uma analogia de colocar, eu faria isso, eu não faria aquilo, se a gente não vive aquilo que ele passa. Então é bem complicado, eu não vou entrar nesse mérito. Só coloco que é um direito de qualquer pessoa ter a posição política. Acredito, e eu tenho outro vídeo aqui nesse próprio canal, ou no meu outro canal, que diz que parte do que ele não vai conseguir, parte do momento em que ele não vai conseguir entrar em outra franquia, e isso está ficando cada vez mais claro, é justamente porque ele tem um ativismo político, e eu explico ali os motivos pelos quais eu acho que ele não vai ter. Mas eu acho que cada um tem o direito a ter sua posição política, e a gente não pode tirar isso dele. Fatos expostos, eu vou falar apenas da parte técnica, tá bom? E queria dizer aqui para vocês também que era um dos jogadores que eu mais gostava de assistir quando a atividade era o Colin Kaepernick. Então, para dizer assim que eu sou fã do cara, tá? Não é para falar, não, eu vou falar aqui. E assim como eu acho que o Jimmy G joga melhor, e eu acho que ele é muitas das vezes subestimado pela própria mídia de São Francisco. Mas vamos embora. Colin Kaepernick foi draftado na segunda rodada pelo Jim Harbaugh, tá? Que é irmão do técnico de Baltimore, John Harbaugh. Jogou muito bem, Jim já tinha essa visão de que deveria ser um jogador mais móvel, tá? Um jogador com braço forte e dava isso muita vertente e muitas variações de jogo para São Francisco. Isso funcionou muito bem, principalmente no primeiro ano, no ano dele de calor, chegou ao Super Bowl e perdeu. Então ele bateu alguns recordes de corridas por QB e assim vai. Então o Colin Kaepernick foi um cara muito importante. Por quê? Porque levou o São Francisco, depois de um tempo ali fora, disfuncional, com os técnicos que não batiam cabeça, o Alex Smith não rendia, e o Jim Harbaugh chegou, o Alex Smith rendeu talvez o melhor ano dele em São Francisco, se machucou, o Colin Kaepernick surgiu e levou ao Super Bowl. Não só levou ao Super Bowl, como depois, no ano seguinte, perdendo, chegou à final da NFC. O que mas não é tão irrelevante assim não. Normalmente, se você for ver, inclusive na história, as franquias que perderam o Super Bowl no ano seguinte não chegam muitas das vezes ao playoff na NFC. E ir até a final de conferência é um fato bastante considerável. Mas o que aconteceu depois? Depois houve aquela briga toda, não só por questões políticas, mas o próprio Jim Harbaugh saiu e acabou que o Colin Kaepernick disse que não queria sair. O que aconteceu a partir daquele momento? E é aí que vejo a decadência da posição do Colin Kaepernick. O Colin Kaepernick começou a se preocupar mais com o ativismo político, que eu acho que é o direito dele, continuo falando, mas ele não estava rendendo a mesma coisa em campo, por diversos motivos, tá? Então ele ficou mais visado pelo seu ativismo político do que o seu desempenho em campo.
Ah, mas tem a ver com ativismo político? Acredito que não, né, gente? O talento está ali e ele realmente foi perdendo aquele jeito, ou as pessoas começaram a saber jogar contra ele. É uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Kyler Murray. Vocês podem ver que o Kyler Murray jogou muito bem como calor e depois não, porque você vai começando a saber como a pessoa joga. Eu atribuo mais a isso e a uma decadência, ele não ter se aprimorado. Essa é a primeira coisa. Então, houve uma decadência de São Francisco. Só para você ter uma ideia, o Colin Kaepernick perdeu a posição para o Blaine Gabbert. Blaine Gabbert ainda está na liga. Ele é reserva agora do Mahomes. Foi reserva do Brady, foi reserva do Mahomes e é um reserva. Ah, eterno reserva. Ele foi draftado numa posição alta. Naquela época, é eterno reserva. Tá? Não é um bom jogador, não é um bom QB. Mas ele perdeu a posição para o Blaine Gabbert. Ou seja, ele caiu muito o rendimento dele. Quando ele voltou, eu torcendo para que vingasse, mas perdeu. Ele acabou perdendo a posição. Pois bem, deixou o São Francisco numa posição ruim, não só pelo Colin Kaepernick, tá bom? Mas a posição dele que saiu, que é o que a gente está analisando aqui. Depois, tivemos alguns anos de Chip Kelly, Tim Solomon, né? Nem sei o nome dele, nem sei, até perdão, falei o nome errado e fica assim mesmo, mas disfuncional, principalmente relacionado ao técnico de São Francisco. E aí, tentou se colocar Brian Hoyer, CJ Beathard, né? E até que chegou o Jimmy G. E o Jimmy G chegou, ganhou os primeiros jogos todos em que ele jogou, 2017, se machucou em 2018, não jogou, foi praticamente Nick Mullins, CJ Beathard, e assim vai. E depois ele voltou e o São Francisco chegou ao Super Bowl. E por que eu vou colocar aqui que eu acho que o Jimmy Garoppolo foi mais importante que o Colin Kaepernick nessa transição? Porque no momento em que o Colin Kaepernick chegou, São Francisco já estava se sentindo muito forte. E aí chegou um QB que poderia ganhar o Super Bowl e tal, aquela coisa toda, né? Não era só assim brigar pela divisão, ganhar mesmo o campeonato. Mas já tinha uma cultura muito forte. Quando o Jimmy G chegou, estava todo mundo apático. O São Francisco perdia jogos, perdia 8 jogos, com um elenco bom, com um bom elenco, um elenco muito forte, e perdia jogos, não conseguia jogar. E o Jimmy G trouxe aquela, como é que eu posso dizer, aquela autoconfiança que faltava. Ganhou jogos, ganhou muitos jogos, e assim ele foi ganhando aquela confiança. Então eu acho que trouxe isso. Tanto é que não, eu quero melhor que o Jimmy G porque o nosso time é melhor. Então ele trouxe essa cultura para São Francisco. Tá? Então é por isso que eu advogo que o Jimmy G foi melhor. Mas eu ressalto aqui, era muito mais legal, muito mais divertido assistir o Colin Kaepernick jogando. Muito mais, o cara muito atlético, muito forte, corria muito bem. E eu achava muito mais divertido, muito mais legal assistir os jogos com o Colin Kaepernick. Mas a gente tem que dar o braço a torcer. O Jimmy G foi mais importante para o time de São Francisco, para retomar, principalmente essa questão de autoconfiança, talvez nem tanto pelos resultados em si, tá bom? Então essa é a minha opinião. Acredito que muitos aí têm opinião diferente, é só deixar aqui nos comentários. Por favor, dá um like no vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.